Fala, rapaziada do São Paulo da Depressão. Sou o Takashi de novo, acho que é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço, né? O Igor largou de mão de vez e eu tomei um pouco de conta. Então é porque eu sou um pouco mais desocupado para falar de bola do que o Igor. Hoje o vídeo é sobre, basicamente, o review da temporada, expectativas para o ano que vem e também queria falar um pouco sobre a diretoria. Mas lembrando que tudo que eu falo no vídeo é um grande ponto de vista meu, é uma opinião minha, misturado com alguns dados e alguns fatos. Se você tem outro, tudo bem. Enfim, eu vou começar falando de um review da temporada, o que eu achei do time, o que eu achei de tudo, né? Técnica, etc. Bom, vou começar falando um pouquinho de estatísticas do time, de questão de jogos. Lembrando que eu excluí o Paulistão, porque todo mundo aqui sabe que hoje o Paulistão é basicamente uma grande pré-temporada para os clubes paulistas grandes, né? Então, e também o Paulistão inteiro foi com o grande manager Thiago Carpini. E lembrando também, teve Supercopa com ele, não contei, porque tudo isso pra mim foi uma grande pré-temporada. E pré-temporada pra mim é o de menos. Bom, vou começar pelo Brasileirão. São Paulo disputou 38 rodadas, né? Foram 17 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Na Libertadores foram 10 jogos, 5 vitórias, só que aí que tá o pulo do gato, né? 4 vitórias foram na fase de grupo. 2 derrotas e 3 empates na Copa Libertadores. Copa do Brasil foram 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A única derrota sendo a derrota da eliminação contra o Galo, no jogo de ida no Morumbi. Ao todo, o time disputou 54 jogos, foram 26 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. E eu acho esse número muito feio. Assim, é aquele negócio, igual o Carille fala, né? O Carille, ele prioriza muito o resultado e se o resultado no final prevalecer, ok. E muita gente não gosta disso, que a galera gosta de ver um futebol bonito, gosta do time vencer, gosta do time fazer 3, 4 gols. São Paulo teve 26 vitórias, um número até que bom, não é ruim. Mas aí você vê 16 derrotas e 13 empates, né? Eu acho que isso reflete muito, principalmente na campanha do Brasileirão. Porque o time poderia ter tido uma pontuação maior. Lembrando que o time acabou com 59 pontos. Eu acho que não são números muito bons, tirando o brasileiro. Eu acho que no brasileiro são números bem aceitáveis pelo que o time mostrou e eu acho pelo que dava pra fazer. Eu acho que dava pra ter feito bem mais. O time acabou em sexto, né? Pegou a última vaga direta. Tá ótimo, tá bom. Mas, novamente, eu acho que esses números, né, de partidas no total sei lá, cara, me engasga um pouco. Eu acho que o time não rendeu o que podia ter rendido. Mas, lógico, teve lesão, né? Teve troca de técnico. Lembrando que no começo da temporada o técnico foi o Carpini. E por isso que eu gosto de falar que o Zubeldia fez um bom trabalho, na minha humilde opinião, né? O Zubeldia fez um bom trabalho. Levou o time para as quartas da Copa do Brasil e as quartas da Libertadores. Esse é, para mim, um ponto positivo. Porque o Zubeldia, ele tem um plano de jogo, é um técnico onde você vê o time tendo futuro, onde o time começa a render, onde o técnico tem uma ideia, o técnico sabe o que ele quer. Eu odeio o técnico que não tem perspectiva, né? Cada jogo é um jogo, assim, não tem plano, não tem planejamento, tem desenvolvimento. O Zubeldia tem. Eu acho isso bacana nele. Mas o que me incomoda muito é que ele é um técnico com muita bagagem, principalmente sul-americana, né? Já treinou vários times aqui da América do Sul. E isso traz bagagem pro cara, né? O cara tem um time igual o São Paulo. Foi uma coisa meio igual o Pato Bowser, né? Que veio pro São Paulo também com o objetivo de ganhar Libertadores. Porque o cara tinha uma grande rodagem, ganhou vários títulos, né? Só que o que me irrita é que ele tem um negócio que me lembra muito o Diniz no começo. Ele tem uma tática muito dele pra jogar mata-mata. Que é uma tática chata pra bosta. Assim, chata pra bosta. Ele não... É uma tática que... Eu vi isso em vários times. Você vê muito em time da América do Sul disputando mata-mata. É uma coisa chata de ver. É irritante. Porque não acontece nada. Parece que o time não rende. E eu acho que isso foi o erro contra o Galo. Que eu não lembro que o repórter, jornalista falou, né? O São Paulo se enrolou com o Galo e enrolou o Botafogo. Só que em uma situação o São Paulo foi eliminado. O que adianta você enrolar o Botafogo e ser eliminado no final? Sabe? E São Paulo realmente se enrolou muito contra o Atlético Mineiro. Isso me incomoda muito. E eu acho que se enrolou muito por culpa do Zubeldia. Contra o Galo, o São Paulo não jogou. O São
São Paulo não entrou em campo contra o Galo. E eu acho que foi porque ele não abriu mão da característica dele, do que ele tem, né? Eu não sou muito fã disso. Como eu falei, comparei com o Diniz. No começo, o Diniz não abria mão do dinizismo. Aí, só no São Paulo, ele foi começar a abrir um pouco a mão disso e, posteriormente, levou para os outros clubes. Tanto que ele foi campeão na Libertadores, né? E eu sou o maior hater do Diniz, mas a gente tem que aceitar, às vezes. Só que aí, como o Zubeldia não aceitou abrir mão do seu esquema contra o Atlético Mineiro, que eu digo esquema é o modo de jogar, né? O modo de falar. Contra o Botafogo, ele abriu um pouquinho a mão, mas... Nossa, como o time mudou. O time não mudou. Mas eu acho que a tática dele, para poder jogar contra o Botafogo, foi mil vezes melhor. Foi 1000 vezes melhor. E aí, lá realmente você pode ver que ele quis tentar mais, só que não foi tão grande assim. E também acho que... Aí eu concordo um pouco, porque não tinha tanto que mudar, porque o Botafogo é um time era muito difícil na época. Né? Os jogadores do Botafogo falam que o São Paulo foi o grande e único desafio na Libertadores, né? E, enfim, e dá pra ver, né? Foi realmente o único, até cego ver. Isso me incomodou um pouco nele durante o ano. Aí, a outra coisa que me incomodou foi que pós-eliminação da Libertadores, o time abriu mão, assim. Eu acho que abalou mais o Zubeldia do que os jogadores. Acho que quebrou o espírito dele perder a Libertadores. Assim, quebrou. Acho que na cabeça dele tava tão nítido que a gente ia ganhar. E acho que ele queria tanto, ele e os jogadores queriam tanto. Que quando vem a quebra de expectativa, quebra de realidade, o cara desabou, né, meu? Mas, repetindo, é uma opinião minha, tá? É uma coisa minha. E eu espero que o ano que vem seja melhor, né? Espero que o ano que vem não se deixe abalar. Aí o que me irrita é essa quebra de confiança e quebra de realidade e expectativa pós-Libertadores, porque o Brasileirão foi uma bosta. Pós-Libertadores, o Brasileirão foi uma bosta. E... Sabe, você viu a pontuação, você viu os jogos que o São Paulo jogou? Dá pro São Paulo ter sido facilmente segundo colocado, terceiro. Eu não só digo campeão, porque eu acho que pra ser campeão tinha que ter feito pelo menos mais uns 5 pontos, 6 pontos no primeiro turno, né? Mas podia ter feito melhor. Tanto que o Abel Ferreira fala que o Abel Ferreira, ele nunca abriu mão do Brasileiro. O time pode estar jogando 5 competições ao mesmo tempo. O Abel não abre a mão do Brasileirão, porque ele sabe que se ele for eliminar de tudo, e se tudo estiver indo mal, ele ainda vai ter o Brasileirão lá pra tentar pegar um título, sabe? E eu acho isso muito bacana. Esse ano o São Paulo fez, mas não fez. Porque São Paulo, obviamente, assim como todo clube, teve que optar jogar com o time reserva, faz parte, normal. Não significa que o time abandonou o Brasileiro. Mas pós-Libertadores o time jogou uma bosta. Não jogou nada. Então, se tivesse tido essa malícia também um pouquinho, podia ter conquistado mais o Brasileirão. Agora eu vou falar um pouquinho dos jogadores, né? Depois desse review geral do Zubeldia, do número da temporada. Falou sobre elenco, né? Quem, pra mim, superou expectativas? O Luiz Gustavo e Alan Franco. Só. Superou, tá? O Luiz Gustavo jogou uma grande parte da temporada como titular. Ele é um cara muito mais velho. O físico dele aparentemente tá ok, mas a gente nunca sabe, né? O cara tá velho. E jogou bem, jogou o ano inteiro, tranquilo, saudável. Perdeu pouquíssimos jogos por lesão. Só que ele teve aquela falha contra o Botafogo na Libertadores que marcou muito. E muita gente tá falando pra não renovar com ele, não renova, não sei o que, tá velho. Eu concordo, eu acho que são dois lados de uma moeda, né? Um lado ele tá muito velho, não renova, tem um salário relativamente alto, manda embora, ok, tá totalmente certo, não tá errado. Tem outro lado, pô, o cara jogou bem ano passado, talvez ele fique, seja importante pro ano que vem de novo. Vamos ver, né? Renova mais um ano. Eu renovaria pelo menos até o Paulistão. Se ele jogasse bem o Paulista, sem problema. Porque, e se ele machucar no Paulista, entendeu? Se machucar no Paulista, ele não vai ter contrato pro restante da temporada. Então é muito fácil. E quem sabe o São Paulo, né? Porque assim, o São Paulo tem 300 milhões de volantes e meios, assim, né? Então, por isso que eu falo. Quer renovar, renova, não quer, não renova. E tá tudo certo. Mas, uma verdade é um fato.
Ele jogou muito bem o ano. Ele foi consistente. Quando o Pablo Maia e Alisson se machucaram, ele e o Bobadilha aguentaram, assim, né? A bronca, né? Eu não digo... quem? Eu falei Bobadilha, né? Bobadilha, pra mim, não supera a expectativa, porque eu acho que ele fez o esperado. Era esperado que ele fosse um reserva e, eventualmente, ganhasse mais chance no time titular, e foi o que aconteceu, né? Quando foi necessário ele estar presente, ele foi presente. Mas pra mim ele jogou o que tinha que jogar. Não superou nenhuma expectativa. Muito pelo conta do preço que o São Paulo pagou por ele e pelo que ele pode render, né? Mas enfim, falar. E o outro, Alan Franco. Esse pra mim também superou, porque o Alan Franco vinha. Alan Franco é foda, né? Alan Franco veio de temporadas muito. Eu não diria nem regulares, mas ele virou, querendo ou não, um zagueiro reserva. Um zagueiro reserva bom. Ele tinha um sério problema com o jogo aéreo. Ele era horrível no jogo aéreo. Esse ano não. Esse ano foi bem. E que nem, ó. O Alan Franco teve 44 jogos esse ano. 41 como titular. O Luiz Gustavo teve 46 jogos, 37 como titular. O Alan Franco jogou muito bem esse ano. Para um cara que era o reserva, cara. E todos diziam que o Ferrarese seria titular esse ano. O Ferrarese jogou muito mal com a camisa do ano e foi bancado. São Paulo trouxe no meio do ano aquele cara lá, o Juan da Sassuolo, emprestado lá, né? Não jogou nada. Quando entrava, jogava mal. Aí teve o Sabino. O Sabino jogou bem também o ano, pô. O Sabino foi basicamente o Alan Franco quando o Alan Franco não jogava. O Sabino rendeu bem também. Só que eu acho que o Sabino, ele... Eu não confio no Sabino. Basicamente isso, eu não confio no Sabino. Eu acho que ele não confia em si mesmo. Eu acho que ele teve lapsos de craque esse ano, mas quando ele jogou de verdade o que é o Sabino, ele jogou nada demais. Enfim, são bons números pros dois. Jogaram bem. Eu acho que de restante mais ninguém. Poderia falar um pouco do Feirinha, do André Silva. É que o André Silva, pra mim, o André Silva fez pouco gol. Mas também ele entrou pouco. Então, assim... Então, pra mim, ele tá na expectativa, sabe? Tipo, ele não ultrapassou. Mas jogou muito bem, né? Que mais? Não tem mais o que falar. O ano não foi de grandes estrelas. Igual ano passado também não foi, 23. 23 não foi um ano de grandes estrelas. A gente ganhou o Copa do Brasil com um time ok, um time bom. Só que era um grupo muito unido, cada um tinha sua função. Ninguém se machucou. E quem tava machucado, que era o Caleri, tava machucado lá, mas tava jogando. Esse ano, sabe, eu não sei se faltou um pouco de perna, coração, mas enfim. Não tem muito o que falar. Porque o Rafael fez um ano meio ok. Foi um ano bom, mas ele também cometeu erro quando não podia. A Arboleda cometeu erro quando não podia. O Rafinha jogou pouco. O Igor Vinícius foi muito mal esse ano pra mim. Pra mim, o Igor Vinícius é mal sempre. Eu não gosto do Igor Vinícius. O Wellington é horrível. Alisson e Pablo Maia jogaram bem, até quando jogaram, né? Até metade do ano. Nestor jogou mal, Caleri jogou ok, Luciano jogou bem, Lucas jogou bem, Rato jogou mal. Então, assim, eu acho que não teve grandes estrelas esse ano, grandes apontamentos. Mas tinha que apontar alguém, pra mim são esses dois. E talvez uma menção honrosa ao Bobadilha e o André Silva. Mas não coloco o André Silva e Bobadilha como superou as expectativas, tá? Agora, pra mim, quem ficou abaixo é o Nestor. Aí eu entro naquele ponto. O Nestor, ele rendeu abaixo ou ano passado foi um ano muito bom? Eu gosto de acreditar que ano passado foi um ano muito bom e que ele é aquilo. Eu vivo nessa linha. Porque eu acho que ele não é um jogador extraordinário, mas eu acho que ele tem condição de ser titular, né? Só que a galera espera muito dele, né? O time espera muito, a torcida espera muito por ser da base, a imprensa fala muito dele. Então eu acho que o melhor caminho pra ele é ir embora. Assim, tipo, vai embora, cara. Aqui eu acho que você vai sofrer muito, a não ser que ele tenha, assim, um colapso de melhor do mundo, assim, cara, eu vou focar e eu vou render mais, eu vou jogar mais. Mas foi o que eu falei. Ou ele jogou muito ano passado e jogou mais do que ele joga, e esse ano ele jogou o que ele é, ou é isso, né? Um desses dois. Às vezes eu me embaralho um pouco aqui, se alguém tiver perdido, eu peço perdão. Mas eu acho que ele ficou abaixo das expectativas pra mim, por causa que ele se machucou muito. Ele ficou machucado por muito tempo, né? Melhor dizendo, né? Mas quando voltou de lesão, não jogou nada. Então, eu acho que pro técnico preferir colocar outros caras do que por ele, quer dizer que ele tava treinando muito mal. E quando ele entrava em campo, ele não rendia. Tipo,
Não rendia nada. Colocar um saco de batata dava na mesma. Por exemplo, ó, Nestor jogou 38 partidas, 13 como titular. Fez diferença essas 13 como titular? Não fez. Por isso que eu acho que ele servindo deu uma boa pra ele. Eu não diria nem que é pro São Paulo. Pro São Paulo, pra mim, era... Pro São Paulo é bom, porque entra caixa, enfim. Mas acho que pra ele é melhor ainda. Porque ele pode jogar num lugar mais... onde ele vai sofrer menos com mídia e com torcida. E aí talvez ele possa brilhar mais, sabe? Eu acho que ele jogou muito ano passado e esse ano ele jogou basicamente o que ele sabe, só que pra menos. É por isso que eu fico muito chateado, porque, pô, só 13 partidas como titular, pra um cara que foi fundamental ano passado, pra um cara que é muito bem defensivo, pra um cara que é bom passando a bola, né? Ele finaliza bem também. Por isso que eu acho que se ele ficasse, tava bom. Mas se quiser vender pra gerar caixa, também tá bom. Mas pra mim, ele é um cara que pra mim fica um pouco abaixo. Eu poderia colocar ele e o Arboleda também. Ele, o Arboleda, ele e o Rafael. Mas o Rafael falhou pontualmente, o Arboleda falhou pontualmente também. E o restante, ok. Ao meu ver. E pra finalizar, eu queria falar um pouquinho do trio de ataque, né? Calera, Luciano e Lucas. Muita gente fala mal do Calera esse ano. Falou mal, fala mal. Eu falo mal. Eu acho que o Calera fez sim um ano muito abaixo. Porém, em número, né? Aquele negócio meio Enzo, né? Que hoje em dia o mundo vive de estatística, né? O Calera fez 14 gols e deu 7 assistências. Ao meu ver, não é um número ruim. Mas pra mim ele é um cara que eu espero que ele faça pelo menos 20 gols por ano. Pra mim, uma temporada onde o Calera faz menos de 20 gols e nenhum gol é importante, o cara jogou mal. Ah, mas teve o gol contra o Botafogo que levou a gente pros pênaltis. Tudo bem. Mas antes disso ele errou 2 gols. Contra o mesmo Botafogo, válido pela Libertadores. Então, assim, foi abaixo, mas eu não coloco ele como abaixo da expectativa. Mas eu também não coloco ele como o esperado. O Calera, ele transita entre os dois, então eu deixei ele separado, tá? Pra mim, o Calera transita nesses dois mundos. Porque um cara que contribui pra mim com 21 participações no ano é bom. Seria um atleta bom em qualquer time do Brasil. Só que ele é um cara, em tese, acima da média, então ele tem que fazer mais, né? Mas tudo bem, né? Assim como, só que o problema é que ano passado foi muito parecido com esse ano. Só que ano passado ele fez um pouco mais de gol. E ano passado ele fez um gol importante. Um gol que realmente fez muita diferença. Então ano passado era aquele negócio, o Calera não tá fazendo muito gol. Mas quando a bola caía no pé do Caleri, quando o time tinha lapsos de criatividade ano passado, o Caleri fazia a desgraça do gol. Esse ano, quando o time tinha lapsos de criatividade, o Caleri não fazia a porra do gol. Aí que pra mim é o chateado, né? Enfim. Luciano. Luciano, pra mim, de novo, o segundo ano seguido com aquela crítica construtivaça da torcida, dos técnicos, de Luciano de camisa 10. Cara, o Luciano fez 18 gols no ano, assim, pra mim tá bom demais, né? Pra um cara que não joga na posição dele. Se ele melhorar naquela posição, é possível que ele faça mais gols. Eu prefiro que ele jogue mais avançado. Mas, na falta de um meia, o Luciano tá bom. Por isso que eu não reclamo tanto do Luciano de 10. Ele fica meio apagado, ele fica bem apagado. Mas o Luciano é muito bom, cara. Desculpa, o Luciano é muito bom. Um cara que não é meia, fazer 18 gols, jogando de meia, e ainda te entrega 2 assistências, 20 participações de gols no ano, pô, tá bom, cara. Tá bom. E o Luciano foi importante esse ano. O Luciano foi mais importante que o Calera esse ano. O Luciano já entregou mais que o Calera esse ano. E o Lucas é chovendo molhado. O Lucas fez 14 gols e deu 10 assistências. Assim, ponto. Acabou meu ponto sobre o Lucas. Pra mim, o Lucas foi o meu jogador do ano. Indiscutivelmente. E é isso, né? Pra mim, o São Paulo, no overall geral, eu dou uma nota 7. 7,5. Não estou feliz, que o ano acabou muito melancólico. Eu acho que dá pro ano ter acabado melhor, né? Sem essa falsa sensação essa sensação ruim de o time tinha mais pra dar e não deu, né? Lá ele. Mas faz parte, o futebol é assim.
E tudo bem, foi um ano bom. São Paulo já faz uns 3 anos que consegue ter anos competitivos, né? Eu espero que ano que vem seja a mesma coisa. Então, uma nota 7,5 pro time. Uma nota 7,5 no geral. Eu dou uma nota 7,5 pro técnico e dou uma nota 7 pro elenco. E pra diretor eu dou nota 6, porque o São Paulo contratou muito cara random aí. Mas aí eu vou deixar isso mais pro final. Agora eu queria falar um pouquinho, né, minhas expectativas do ano que vem. Espero um time ainda competitivo, porque as peças que vão sair deste ano para o ano que vem, né, no caso, são peças, a maioria das peças são caras que não jogaram no ano, portanto, estão com o contrato acabando ou vão ser negociados. Vou citar os nomes das possíveis e das saídas concretizadas. Jandrei, Orejuela, fim de contrato. Jamal São Paulo estuda devolver pro Newcastle, porque o salário dele é alto. O salário dele é alto. Mesmo pagando metade, é alto. E o São Paulo não tá utilizando bem e o Jamal tá machucado. O Jamal tá machucado, cara. Ele vai perder o Paulistão inteiro. Manda embora, não fica pagando salário idiota, cara. Manda embora. O Wellington vai pro Southampton, fez o pré-contrato. O Rafinha talvez fique até o Paulistão. No máximo, é o máximo possível. Caso contrário, é aposentadoria. O Jegson vai acabar o contrato. O Nestor pode ser vendido. O Galopo pode ser negociado. Provavelmente vai ser negociado, porque o Galopo, eu comparo ele muito com o Mason Mount no Manchester United, sabe? Tipo, os caras são bons, mas eles não estão conseguindo jogar. E eles querem muito jogar. Então, se o cara quer muito jogar e não tá conseguindo, talvez a melhor chance seja ou negociar ou dar mais um tempo. Só que o São Paulo já deu muito tempo pro Galopo. Uma coisa é uma opinião minha, tá? Novamente. Então eu venderia para gerar caixa, tá? Ou envolveria em alguma negociação para trazer um lateral, um meia novo. Porque o Galopo não joga bem. Não jogou bem, né? Até então. De volante, de meio. Ele só jogou bem de atacante por um mês, jogando no Paulistão do ano passado. E quando foi tentar jogar de atacante de novo, jogou mal. Então, assim, são 3 posições que ele pode jogar, jogou mal as 3. E o São Paulo precisa de um meia de criação novo. O Galopo não faz essa função. O São Paulo não precisa de mais um atacante. O São Paulo não precisa de mais um volante. Se o Galopo não faz nada dessas posições bem, manda embora. Vende, dá pra alguém que quer. Para não ficar pagando salário de besta, tá? Luiz Gustavo, fim de contrato, mas também tem a possível renovação ainda. O Wellington Rato pode ser negociado. Luciano tem proposta para ir embora, porque o Luciano quer fazer o pé de meia. Que eu acho que é a saída mais dolorosa pro time, né? Porque, querendo ou não, eu acho que alguém vai sair esse ano. Quer dizer, vai sair pro ano que vem, né? Mas alguém importante. Porque o São Paulo tem que mandar alguém caro, tem que vender alguém. O São Paulo tem que vender alguém que é muito importante pro elenco, que ganha muito, tem que vender, né? Pra gerar lucro, aliviar o caixa, aliviar a folha salarial. Vai ter que mandar alguém pesado embora. E o Luciano tá mais cotado, porque o Luciano tem proposta pra ir embora. E o Luciano já faz pelo menos 3 anos que o São Paulo recebe a oferta do Luciano. O São Paulo falou sim em algumas ocasiões, mas o Luciano falou não em todas. Né? Então, porque ele queria jogar no São Paulo, porque ele não quer jogar no São Paulo, porque ele gosta do São Paulo. Mas, eu acho que na cabeça dele chegou o momento de ir embora. Né? Tipo, ele já tem aquele sentimento de dever cumprido, né? Ganhei título, fiz gol pra caramba, né? A torcida me ama e agora eu preciso pensar em mim, na minha família, no meu futuro. Por isso que ele não tá errado, né? O futebol é assim. Ele vai embora? Não se sabe. Mas ele tem oferta. Eu, Luka Takashi, sinceramente, acho que ele vai embora. Por causa que ele é o mais fácil de fazer o São Paulo gerar dinheiro. Dinheiro grande, né? Gerar dinheiro grande é economizar um dinheiro grande. Salário e por de transferência. Ponto. E por último, o Calério. O Calério pode ser negociado também. Acho que vai? Acho que não vai. Porque acho que a diretoria vai sofrer tanto hate de torcedor que eles não vão nem conseguir vender. E tudo bem, né? Se ficar, ficou. Eu sou mais a favor, por exemplo, de mandar o Caleri embora, vender e deixar o Luciano. Né? Pela questão de idade, pela questão de entrega e habilidade em campo. E, enfim. Ao total são 12 jogadores.
Eu não coloquei nessa lista os jogadores da base do São Paulo que podem sair e vão sair. Porque senão, acho que ficaria muita coisa pra falar, né? E eu faço só de time principal, 12 jogadores. Você tá vendo? É que gente pra caramba. É uma folha muito grande, com muito cara que não usa e cara que não joga, né? Então, não precisa. A gente manda embora. Aí o São Paulo precisa trazer pro ano que vem dois laterais esquerdos, dois. Um de peso e um reserva, porque o Wellington vai embora. O Patrick já mostrou que dá conta, mas ele dá conta sim, tem que rodar o elenco, né, contra times menores, primeiras fases de Copa do Brasil. O Patrick serve pra isso, gente. A não ser que, de novo, ele faça assim, o exemplo que eu dei do Nestor. Que o Nestor foque, vire o Prime e Cristiano Ronaldo, treine todo dia e vire um superstar. Coisa que eu acho que não vai acontecer com o Patrick nem com o Nestor. Então, sim, precisamos de dois laterais esquerdos. Aí, 1 a 2 laterais direitos. Por que 1 a 2? Porque eu diria 2 caso o São Paulo recebesse alguma oferta pelo Igor Vinícius. Aí manda embora o Igor Vinícius. Aí precisa de 2. Precisa. E tem o Moreira. Só que o Moreira é de vidro. Moreira, enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Moreira é de vidro. A não ser que o time receba uma proposta pelo Igor Vinícius, a gente só precisa de um. E também um de peso, porque o Igor Vinícius não dá conta. Não dá conta. Rafinha vai aposentar, vai embora, etc. E não vai precisar de alguém. Se eu fosse São Paulo trazer um ponta, numa eventual saída, ponta barra meia direita, ala, né, ponta de lança, chame como quiser, para eventual saída do Nestor e do Wellington Rato, que por sinal só a favor dos dois ir embora. Vai precisar, tá? Ponto. Precisa trazer um. E acho que a posição que mais a torcida pede, não sei o quê, o meia. Tem que trazer o meia. E a torcida fica pegando muito no pé de trazer o meia. Tem que trazer o meia, né? Tem que trazer o meia. Eu sou torcedor, eu falo também, tem que trazer o meia, tá? Mas eu acho que o São Paulo precisa muito mais do lateral do que do meia. Eu daria muito mais prioridade a você pagar... Porque o mercado hoje de lateral tá muito pequeno. Tem um ditado que eu acho muito legal que é: contrate laterais uruguaios, volantes argentinos, meias argentinos e laterais uruguaios. Não tem erro, gente, tá? Não tem erro. Vai lá no campeonato argentino, faz que nem o Corinthians, pega o melhor meio do campeonato, contrata o cara e já era. Fim. Resolvido. Ah, o cara que ganhar 1 milhão, paga 1 milhão pro cara. Fala assim, ó, mano, eu vou te pagar 1 milhão pra temporada. Se você não render esse 1 milhão no ano, tchau. Tchau, ou faz a cláusula pra ele ter um contrato menor de valor, né? Enfim, faz lá a papagaiada toda de salário, mas traz um meia. Paga o que o cara pedir. Assim como eu digo pra lateral, paga o que o lateral pedir. Paga. Porque, que nem o Caio Paulista no passado pediu 800 mil. Assim como o Wellington pediu 800 mil. O São Paulo achou um absurdo. O São Paulo achou um absurdo pagar 800 mil no lateral. Eu acho um absurdo. Mas, gente, não tem lateral esquerdo no mercado. Não tem lateral esquerdo pra contratar. No Brasil e na América do Sul. Os poucos que tem, tá todo mundo de olho. O Palmeiras contratou. O Palmeiras tem 6 laterais. Não, acho que tem até mais. E precisa, gente. Pelo amor de Deus. Precisa. Vai aqui na América do Sul. Vai nos times. Faz um scout. Contrata. Não tenho nomes. Não pesquisei nomes. Não quero falar nomes. Porque eu não sou scout de jogador. Mas... eu também não tava com o cu pra ficar entrando em site de transferência, ficar trazendo informação. Porque eu acho que não é muito, também... não é muita informação pra vocês agora. Porque se eu vou falar alguma coisa, vai ser tudo negociação, estão conversando, não é nada concreto. Então eu também não quis trazer pra não ficar falando asneira. Aí o que é o pulo do gato? São Paulo manda embora essa galera toda. São Paulo economizaria mais ou menos 2 milhões de folha salarial. Com esses 2 milhões dá pra trazer gente. Tá? Dá pra trazer os reservas que precisa, dá pra trazer as peças importantes que precisa. Isso se o São Paulo não vender cara importante, né? Eu digo 2 milhões só com fim de contratos, mandar a cara embora, cara que não usa, e ainda vender uma peça importante. Ou desculpa, esses 2 milhões seriam se contando com quem vai embora e
e vendendo o cara que não usa. E com os rapazes da base. Agora, se for gente do elenco assim mais importante, o São Paulo vai para quase 3 milhões de alívio em folha salarial. Dá pra trazer a porra do Oscar, sabe? Tipo, tô dando um exemplo de jogador muito caro. Eu não quero o Oscar, tá? Só pra constar. Enfim. Dá pra aliviar muito a folha e trazer gente importante pras posições que precisa. E paga o que os caras querem. São Paulo tem que largar a mão de ficar sendo mão de vaca na hora de pagar salário. Ah, é que nós temos o teto, isso aqui. Tá bom, tem o teto. Mas a dívida não para de aumentar. Então faz alguma coisa. Porque enquanto não ganhar título, enquanto não aumentar o faturamento, tem que ter jogador bom, né? Pelo amor que eu não aguento mais falar de lateral e meia. São Paulo precisa urgentemente. Eu vou até pular pro próximo ponto para não ficar me gastando mais. Última coisa do segundo tópico, né? Das expectativas pro ano que vem. São Paulo tem que usar a base. Pelo amor de Deus, tem que usar a base. Tem muito garoto bom lá. Tem que usar a base. Se o Zubeldia não usar, eu justamente mandaria o Zubeldia embora. Se ele não usasse a base, eu mandaria ele embora. Porque tem que usar. A base é dinheiro, a base é a joia de São Paulo. Tá tendo até agora uma negociação pro São Paulo vender uma parte da base, eu sou contra. Tem que usar a base. Precisa usar a base. Se não usar, eu mandaria o Zubeldia embora. Porque a base é dinheiro. A gente tem que fazer com que os jogadores da base joguem no profissional para fazer vitrine para irem embora. E renderem dinheiro ao clube. Ponto. Agora eu vou pro terceiro ponto, que é a diretoria. É uma coisa... Fala primeiro de número de valores, né? De dinheiro. A dívida do São Paulo subiu para 191 milhões, né? Perdão. A dívida saltou para 886 milhões de reais. E a desculpa que o Júlio Casares deu foi que nos últimos anos a gente vendeu poucos jogadores porque ele queria focar em ganhar títulos. Desculpa de merda, né? Tipo, enfim. Ele que se embananou, gastando dinheiro com coisa que não tinha que gastar. Trouxe jogador ruim. Moral da história, pra mim a diretoria se embananou muito nos últimos 2, 3 anos. E o déficit só cresceu. A expectativa é que o déficit diminua em 2025. Só que vai diminuir para voltar para a mesma coisa que estava antes, que era lá por volta da casa dos 600 milhões de reais. Isso me irrita muito, porque é muita desculpa. É muita desculpa esfarrapada. E novamente reforço. São Paulo tem que vender gente importante para poder abaixar esse déficit que a gente teve deste ano, que são 191 milhões de reais. Me irrita muito, tá? E aí também ele falou agora numa coletiva que o São Paulo só vai investir no máximo 350 milhões de reais esse ano. Esse ano, digo, 2025. Eu acho um bom teto para investimento. Até porque o São Paulo não tem que contratar muita gente. O São Paulo tem que contratar só os pontuais, né? E, de novo, reforço minha opinião sobre a diretoria. Acho que eles se embananaram muito. Principalmente Rui Costa lá, Belmonte. E o Júlio Casares também. Acho que o Júlio Casares é muito... Ele cai naquele conto da Leila. Ele também é muito blogueirinho. Só que a Leila é uma gestora milhões de vezes melhor que o Júlio Casares. E ela é uma blogueirinha, né? Mas eu sei que eles priorizam muito o time, né? Assim, no sentido tipo, de deixar o time competitivo. Só que eles priorizam errado muitas vezes. Então, eu acho que tem até certas coisas que, por baixo dos panos, como contratos não, desculpa, conversas e acordos com agentes de jogador. Nada explica o time ficar trazendo milhões de laterais no meio do ano, ou milhões de zagueiros, um monte de volante, e não trazer lateral, não trazer um meio que precisa. Nada se explica. Estamos presos por mais um bom tempo com o Marcos Antônio, com o Juan lá. Santilongo mal joga. É meio inexplicável algumas coisas. E eu acho que... Eu espero que a diretoria ano que vem consiga fazer o déficit voltar para a casa dos 600 milhões. Sair dessa casa dos 800. Porque é muito dinheiro, cara. Se a dívida não parar de subir, o time vai ter que fazer meio Flamengo em 2013, mandar todo mundo embora, jogar a Série A com um plantel de Série B, porque vai ser o jeito, cara. Que a dívida não para de crescer e me preocupou muito. Me preocupou pra caramba. Mas, enfim, foi basicamente isso, São Paulo da depressão, de final de ano. Triste, né?
Eu até mesmo tô meio cabisbaixo pra falar. Mas eu queria falar, queria desabafar um pouquinho, né? Espero que tenham gostado. Se Deus quiser, no que vem, o São Paulo vai melhorar. A gente vai beliscar algum título. Eu realmente espero que no que vem... Espero, acho que vai acontecer da gente beliscar algum título. Que seja Paulistão, que seja qualquer coisa, tá? Florida Cup. Pra mim, Florida Cup é mundial. Tô brincando. Mas... Vamos São Paulo e... É o Tricas, não tem jeito. Valeu, rapaziada.